Olá pessoal, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui num cenário um pouquinho diferente. Eu tô aqui lavando louça, acabei de almoçar, hoje é dia 7/11, agora é 1h da tarde, então eu acabei de almoçar e vim aqui lavar a louça e bater um papo com vocês, tá bom? Tô tendo pouco tempo para gravar o vídeo, para gravar vídeos aqui pro canal, na verdade, né? Ainda mais nessa época de eleição, fica aquela coisa, a gente fica até meio assim, mas enfim, importante que eu vim hoje. No vídeo de hoje eu quero trazer então um assunto muito legal, muito importante e que quando aconteceu comigo, que eu pesquisei aqui no YouTube, foi de suma importância para mim. Encontrei alguns vídeos de algumas mães compartilhando suas histórias, suas experiências, e eu acho isso muito importante. E esse é o foco do canal, compartilhar experiências que vão ajudar outras pessoas. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre autismo, ou TEA, transtorno do espectro autista. Como eu falei para vocês, eu sou gestante, vou entrar para a 20ª semana essa semana agora, e eu tenho um filho de 7 anos, que ele tem suspeita de autismo leve. Né? Suspeita porque não foi fechado um diagnóstico até hoje. Ele faz acompanhamento com a neuro há muito tempo já trocou, já é o 3º médico que ele tá. Mas a gente, como mãe, a gente conhece o filho da gente, né? Mas enfim, eu quero falar com vocês quais foram os primeiros sintomas que me chamaram a atenção. O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Os primeiros sintomas que me chamaram a atenção, sintomas do autismo. O primeiro sintoma, meninas, foi quando ele tinha para completar 1 ano de idade. Que foi o seguinte, a gente chamava e ele não atendia. Ele não atendia, ele podia estar aqui do lado, assim. A gente chamava João, João, João. E ele não atendia, ele simplesmente não se importava, ele não olhava. Eu comecei a pensar, falei, gente, não é normal. Eu acho que meu filho tem algum problema do ouvido. Ele deve ser surdo, porque não é normal. E todo mundo comentava dele, não é normal. Porque com 1 ano de idade a criança já atende quando você chama. E ele não atendia, não. Ele podia estar do seu lado, ele não olhava na sua cara, ele não respondia. E isso foi indo. Isso eu percebi com um pouquinho mais de 1 ano. Foi indo. Eu falei, não, vou levar ele no médico. Aí a médica na época passou ele para fazer aquele teste do ouvidinho. Ele fez, foi feito em 2 etapas. Foi constatado que ele ouvia perfeitamente. E eu fiquei assim, encucada com aquilo. Eu falei, gente, mas não é normal. A gente que é mãe, a gente sabe. A mãe sente. A mãe sempre sente que tem alguma coisa errada. E aí, até 1 ano de idade, ele mamou até 6 meses. Com 6 meses entrou a alimentação sólida, papinha, essas coisas. Comia super bem de tudo. E a partir de 1 ano de idade ele começou a ter uma seletividade alimentar muito grande, mas assim, extrema. Ele só comia arroz branco. Se ele visse uma pontinha do alho frito, ele já chorava e não comia nada. Ele só comia arroz. Ele chorava de um canto quando eu ponhava alguma coisa diferente, uma carninha, uma batatinha, qualquer coisa. Ele chorava de um canto que ele não queria comer, eu chorava de outro. Eu falava, meu filho vai morrer, porque ele não come nada. Olha o carro. Ele não come nada, então foi me batendo um desespero muito grande. Foi assim, uma época bem terrível da minha vida. Isso há 7 anos atrás, então quase não se falava muito em autismo. Eu nem sabia que existia isso. Nunca nem tinha ouvido falar. E um outro detalhe também que todo mundo prestava atenção, que todo mundo achava interessante e estranho, era que ele não brincava com a funcionalidade do brinquedo. Um exemplo assim, pegar o carrinho e brrr, igual uma criança normal faz, sabe? Brum, brum, brum. Não, ele não fazia isso. Ele pegava os carrinhos e a brincadeira dele era separar por cor ou então enfileirar. Fazer aquelas fileiras assim, enormes. Era a brincadeira dele. Desde 1 ano de idade. E teve uma vez que o pai dele comprou aqueles Lego gigante, grandão, que é pra criança menor, sabe? Colorido. Comprou, trouxe lá do Paraguai.
E deu pra ele não ligou muito, né? Eu saí um pouquinho, fui na cozinha fazer alguma coisa. Quando eu voltei, ele tinha separado todos os Legos por cor. 1 ano de idade. Não tem muito entendimento de cor, digamos, não tem entendimento nenhum, na verdade. Ele não sabia nem andar. Ele começou a andar com 1 ano e 15 dias. Isso foi logo quando ele fez 1 ano. Então eu comecei a achar muito estranho. Eu falei, gente, não é normal, esse menino ele não brinca, ele não come. E eu fui ficando desesperada. E ninguém falava nada. Falava que era normal, os médicos falavam que era normal, que ele não tinha nada, ele levava num pediatra, levava em outro e que era normal. Cada criança era de um jeito, mas eu vi que não batia, que tinha alguma coisa errada, sabe? Até que ele começou a ficar maiorzinho, 2, 3, 4 aninhos, ele não se socializava com criança nenhuma, sabe? Não adiantava, ele não queria, ele queria ficar sozinho, isolado, brincando com as coisas dele, que ele nem brincar direito, ele brincava do jeitinho dele, né? Começou a ter muito hiperfoco em pecinhas, sabe esses mini Lego, bem pequenininho, hiperfoco naquilo. Era 24 horas mexendo naquilo, sem parar assim, sabe? E começou a não querer ficar perto de crianças, não querer ter contato com crianças, nem com adultos, sabe? Ele não se socializava de jeito nenhum. Até que chegou num ponto, com 4 anos, que ele começou a ter crise de pânico. Com barulho. Na verdade, barulho ele nunca gostou desde 1 ano de idade. Mas assim, ele suportava, ele só tampava os ouvidinhos assim, ó. Mas, assim, não fazia nada além disso. Tampava os ouvidos e não gostava. Então a gente procurava evitar que tivesse muito barulho. Mas a partir dos 4 anos ele começou a ter crise. Crise mesmo, assim. Época de virada de ano, que tinha fogos, ele se faltava desmaiar, de gritar. Ele chegava a suar. De tanto que ele gritava com os fogos. Ou com qualquer outro barulho. Barulho de moto, barulho de caminhão. E chegou num ponto assim que ele não queria sair de casa. Por causa dos barulhos. Então eu fiquei assim, desesperada. Nessa época aí, perto dos 4 anos, foi uma época bem difícil. E aí até então uma amiga, uma colega minha, falou assim, Dai, olha, você não me leva a mal, mas é que eu tenho um filho que ele tem os mesmos sintomas que o seu. E meu filho, ele tem autismo, TEA, transtorno do espectro autista. Eu nem sabia o que era isso, né? Aí eu fui pesquisar, nossa, quando eu fui pesquisar, meu mundo caiu. Sério, eu fiquei assim, parece que eu fiquei de luto, sabe assim? Foi bem difícil, bem difícil. Aí eu comecei a levar no neuro, né? Foi quando eu comecei a levar, com quase 4 anos. E ele tava tendo crise tão forte que ele começou a fazer xixi na roupa, sabe? Não à noite não, durante o dia mesmo. Assim, do nada ele fazia xixi na roupa, tão forte que dava aquelas crises nele. Aí o médico receitou um remédio lá, super forte. E ele falou, olha, você dá por 30 dias esse remédio. Depois a gente vê o que a gente faz, porque ele tem suspeita de autismo leve, entre outras coisas. Aí assim eu fiz, né? Dei o remédio pra ele, esses 30 dias, tal, melhorou, graças a Deus, essas crises nunca mais ele teve. Desde o dia desse remédio, nunca mais ele teve. Porém, aí eu troquei de médico. Esse médico foi particular e ele era bem caro as consultas dele. Aí eu consegui, pelo SUS, graças a Deus, um médico muito bom, doutor Ademar, que atende aqui em Maringá, Paraná. E aí também confirmou a suspeita, falou, olha, mas é muito cedo, isso, né? Por ser assim, algo mais de socialização, algo mais leve, a gente precisa ter mais certeza. E, né, isso leva tempo e tal e tal. Aí o que aconteceu? Entrou a pandemia. Aí a gente tava até fazendo tratamento, tudo. Aí parou, ficou praticamente 2 anos parado com a pandemia, né? Aí agora, recentemente a gente voltou de novo, só que uma outra médica pelo plano que eu pago. A médica falou a mesma coisa que os outros médicos, que ele realmente tem suspeita de autismo. Aí eu levei o relatório da escola, que ele tava dando muito trabalho por causa do nervosismo, por causa do barulho, agitação, muita gente. Questão alimentar, hoje, graças a Deus, ele come quase de tudo. Isso melhorou muito, muito mesmo, sabe?
Questão de socialização melhorou de 100%. 100%. Hoje, onde ele chega, ele faz amizade, ele conversa, ele socializa. O problema dele é assim, que ele fica muito nervoso, muito agitado. Se tiver muita gente, sabe assim, aqueles ambientes muito aglomerados, muito barulho, ele já fica assim, sabe, surtado. Aí a gente vai cuidando, sabe, tá? A médica falou a mesma coisa, que ele tem, sim, suspeita de autismo e devido aos relatórios que as professoras fizeram, ela falou que ele também é hiperativo e tem déficit de atenção. Porém, ele não tem atraso na aprendizagem, graças a Deus. A professora falou que ele é um dos primeiros da turma, ele é muito inteligente. Questão de ler, escrever, matemática, isso aí, graças a Deus, eu não tenho que me preocupar, que sempre incentivei ele em casa, então ele é muito esperto. O problema dele é o nervosismo mesmo hoje, né, digamos. Aí a gente fez um tratamento, como ele não tinha atraso na aprendizagem, ela passou o Neuleptil, que é um remédio já um pouco mais fraco, digamos, né. Ele fez 6 meses. Eu acho que foi uns 6 meses de tratamento com esse medicamento, o Neuleptil, tirei. Já tem 3 meses que eu tirei, vai fazer 3 meses. Ele tá muito bom, melhorou muito, muito mesmo. E assim, a gente fez vários exames, mapeamento cerebral, várias coisas assim, sabe? E agora a gente tá acompanhando, mas o que eu queria dividir com vocês hoje era mesmo os primeiros sintomas, que foram, primeira coisa, não atender pelo nome, de maneira nenhuma. Isso só foi melhorar, tipo, depois de 4 anos que ele começou a dar uma melhorada. Porque ele realmente não atendia pelo nome. Aí depois, seletividade alimentar muito forte, muito forte. Ele ficou assim uns 2 anos praticamente comendo só arroz e não tinha nada e nem ninguém no mundo que fizesse ele mudar. Outra coisa, brincar com o carrinho da forma correta. Ele não brincava. Nunca foi de brincar. Isso é uma característica que ele tem até hoje. Por exemplo, ele tem uma bicicleta, ele não gosta de andar, ele gosta de empurrar. Ele tem um patinete, ele não gosta de andar, ele gosta de empurrar. E assim, quando a gente comprou a primeira bicicleta dele, pra ele tinha o quê? Uns 2 aninhos, por aí. Sabe como que ele brincava com a bicicletinha? Ele virava ela com a roda pra cima e ficava girando. Ficava horas ali, ó, girando, aquela rodinha. E essa era a brincadeira dele. Nunca foi de brincar assim. E depois a socialização com outras crianças, que foi também bem difícil. E também a questão do barulho. Isso aí, até hoje ele ainda fica assim. Olha a faca! Ele fica meio assim com barulho até hoje. Mas assim, do mais, de quando começou o tratamento até hoje, eu posso falar que ele melhorou 80% com o tratamento, com as medicações, porque é uma forma, um grau de autismo bem leve, bem leve mesmo, graças a Deus ele melhorou muito. Então, se você tem essa suspeita, se seu filho tem essas características, procure um pediatra. Provavelmente esse pediatra ele vai te encaminhar para um neuropediatra, que é o médico que cuida da cabecinha. E lá eles provavelmente vão fazer todos os exames, vão fazer uma análise. Não é uma coisa que você vai chegar no consultório e ele já vai te falar hoje, a não ser que seja uma forma de autismo muito severa, que daí eles já, né, de cara já vêm, já vão medicar, já vão tratar, né? Mas se for um caso leve, como é o caso do meu filho, eles vão acompanhar, muitas vezes por anos. Tem mães, igual eu, se for somar os anos, 3 anos. Né? Porque daí tirou 2 anos da pandemia, 2, 3 anos que ele tá em tratamento. Então até hoje ele não tem um laudo, ele não é laudado como autista. Ainda está em aberta investigação. Apesar de todas as pistas, né, tudo, eles precisam de um pouco mais de tempo, até porque o neuro, ele é um médico muito difícil de conseguir vaga, mesmo no particular. Porque existe um número muito grande de crianças com ATEA, entre outros transtornos, né? Então é muito difícil, até pago o plano pelo SUS, então é mais difícil ainda, o retorno é muito difícil, então acaba que para a criança ser laudada vai anos. Tem criança que passam 10 anos fazendo acompanhamento, porque você tem que pensar o seguinte,
Tem médico que você consegue consulta 2 vezes ao ano. Então, assim, mesmo você pagando um valor alto, 2 vezes ao ano, aqui mesmo é bem difícil de conseguir, né? Mesmo pelo plano, o máximo que você consegue é 2, no máximo 3 vezes ao ano. Então, demora muitos anos mesmo pra... Olha a faca. Gente, essa faca não é suja não, tá? Tá vendo isso daqui? Ela é uma faca que ela enferruja. Mas pense numa faca boa, menina. Boa, boa. E ela não limpa, tá? Ela é ferrugem assim mesmo. Deixa ela até separada. Mas enfim, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se seu filho ou sua filha apresentar qualquer sintoma desse aí, eu aconselho você a procurar um pediatra. Ou se você tiver condições financeiras, de já procurar um neuropediatra, que já é uma coisa mais certa. Já procure, tá? É muito importante, o tratamento é muito importante, ajuda muito, eu aconselho muitas mamães a procurarem sim, porque faz total diferença o tratamento. O tratamento só tende a amenizar, a melhorar, só vai trazer melhora para a vida da criança e para a vida dos pais, porque não é fácil, não é fácil, tem que ter assim uma paciência. Uma criança, ela já dá trabalho, né? Uma criança assim, sem nenhum transtorno, ela já é trabalhosa, a bichinha é terrível, né? A gente já foi criança, a gente sabe como é que é, né? Não vem não. Agora, uma criança com esses transtornos, você tem que ter mais, o dobro a mais de paciência, o dobro a mais de tempo, sabe? De dedicação para ensinar, para se dedicar mesmo. Então, o melhor mesmo é levar ao médico. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que eu souber, que eu puder responder aqui para vocês, eu vou responder. O vídeo de hoje foi esse. Chega de falar que tem um monte de louça para lavar aqui ainda, tá? Dá licença. E até o próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.